O guincho de pneus na estrada de terra do lado de fora da nossa casa cortou a noite. Mas foram os sussurros nas sombras que carregavam um segredo afiado suficiente para despedaçar meu mundo. Quando os holofotes da minha vida começaram a se apagar, percebi que minha família nunca foi o espetáculo perfeito que eu acreditava ser. Meu nome é Daniel, e eu conserto carros para viver em uma pequena cidade do meio-oeste, onde todos sabem dos seus negócios. Conheci Sarah em uma peça de teatro comunitário. Sua risada iluminava a sala como um holofote. Ela tinha esse jeito de fazer você se sentir como se fosse a única pessoa que importava. Suas histórias sobre clientes excêntricos na loja de artesanato te prendiam. Nos apaixonamos perdidamente. Nos casamos sob uma cobertura de lanternas caseiras e trouxemos Jacob ao mundo, nosso filho quieto e super inteligente que amava biologia mais do que beisebol. Aqueles primeiros anos pareciam um sonho do qual eu nunca quis acordar. Nossa pequena casa com os murais pintados à mão por Sarah e o cheiro de seu bolo de carne queimado era o lar. Sentávamos ao redor da mesa de jantar, ela me provocando sobre as manchas de graxa, Jacob tagarelando sobre divisão celular. Eu pensava, é isso. A vida que todo cara quer, mas os sonhos têm uma maneira de desfiar nas bordas. Sarah começou a mudar, sua luz se apagando como uma lâmpada prestes a queimar. Ela explodia sobre o sufocante tamanho da cidade, minhas noites tardias na garagem, os pratos que eu esquecia de lavar. Seus sorrisos se tornaram raros, seus olhos vagando para algum lugar onde eu não conseguia acompanhá-la. Eu dizia a mim mesmo que era apenas o estresse de seu trabalho de meio período na loja de artesanato, onde passava horas enfiando contas ou colando purpurina. Mas lá no fundo, algo se apertava em meu estômago. Ela estava escapando? Eu a amava, mas o amor parecia uma corda a qual eu me agarrava sozinho. Uma noite, cheguei em casa e a encontrei olhando pela janela da cozinha, a mão imóvel, sem jantar no fogão. Perguntei como tinha sido o dia dela, e ela apenas deu de ombros, sua voz plana. Está tudo bem, Daniel. Só mais um dia. Fiquei ali, com graxa debaixo das unhas, querendo puxá-la de volta para mim, mas as palavras não saíam. Em vez disso, peguei uma cerveja e afundei no sofá, fingindo que tudo estava normal. O hábito é um truque cruel, convencendo você de que as rachaduras no alicerce são apenas parte da casa. Jacob era minha âncora. Aos 16 anos, ele era mais perspicaz do que eu jamais fui, deixando bilhetes na geladeira. Pai, sobras no forno. Não trabalhe demais. Sua força silenciosa me mantinha em movimento, mas eu via a preocupação em seus olhos. O jeito que ele olhava para Sarah quando ela explodia. Ele também sentia a mudança em nossa casa, mas nunca falávamos sobre isso. Talvez nós dois estivéssemos com medo do que encontraríamos. Minha irmã Margarete percebeu primeiro. Ela veio jantar em um domingo, seus olhos atentos captando o tom cortante de Sarah. Depois que Jacob foi dormir, ela me puxou de lado. Tem algo errado com ela, Dan. Ela não está bem. Descartei. Disse que era só uma fase difícil. Mas suas palavras ficaram, como uma farpa que eu não podia ignorar. Naquela noite, fiquei acordado ao lado de Sarah, suas costas uma parede entre nós, e me perguntava se eu estava perdendo ar. O pensamento era uma lâmina cortando mais fundo a cada respiração. Antes de mergulharmos mais fundo nessa tempestade de história, me diga de onde você está assistindo. Se essa narrativa já está acelerando seu coração, clique no botão de inscrição para acompanhar as reviravoltas adiante. O palco estava montado, mas o roteiro estava se desenrolando. A distância de Sarah cresceu, e com ela, meu medo de que nossa família fosse apenas uma encenação, um ato longe de ver a cortina cair. Eu não sabia então que o verdadeiro show, aquele que nos partiria, estava esperando nos bastidores. Os sussurros no escuro ficaram mais altos, não da estrada lá fora, mas do espaço vazio onde antes havia o calor de Sarah. Cada dia, o nó em meu estômago se apertava como uma chave de roda girando um parafuso além do limite. Nosso lar, outrora um palco para risadas, agora parecia um cenário de uma peça que eu não entendia, e eu estava perdendo as falas. O frio de Sarah se instalou sobre nós como geada. Ela parou de se sentar comigo e Jacob durante o jantar, alegando que comia na loja de artesanato. Suas palavras agora eram mais cortantes, atravessando o ar com uma amargura que eu não reconhecia. Daniel, você deixou ferramentas no balcão de novo. Este lugar é uma bagunça. Eu tentava rir disso, dizendo que limparia depois de um longo turno. Mas seus olhos, antes suaves, estavam duros como vidro, olhando além de mim para algum lugar que eu não conseguia alcançar. Ela passou a passar mais noites na loja, dizendo que os pedidos estavam se acumulando,
mas suas mãos voltavam limpas, sem purpurina ou tinta. Eu queria acreditar nela, mas a dúvida me assombrava. Uma ferrugem começava a corroer minha confiança. O dinheiro era outro laço apertado. O trabalho de Sarah mal cobria seus suprimentos. Mesmo assim, ela comprava vestidos novos, espelhos emoldurados, coisas que não precisávamos. As contas se acumulavam como carros velhos abandonados na garagem, e meu salário por consertar motores não conseguia acompanhar. Comecei a aceitar trabalhos noturnos, transportando peças ou remendando pneus sob luzes piscantes enquanto a cidade dormia. Minhas costas doíam, meus olhos ardiam, mas eu dizia a mim mesmo que era por Jacob, pelo nosso lar. Sarah desdenhou do meu cansaço. Precisamos dessas coisas, Daniel. Você quer que vivamos como se fossemos pobres? Engoli minha raiva também, exausto demais para lutar, mas a matemática não mentia. Estávamos nos afogando, e ela estava derramando mais água. Jacob era minha tábua de salvação. Aos 16 anos, ele carregava um peso que nenhuma criança deveria. Seus bilhetes na geladeira, uma rebelião silenciosa contra o caos. Pai, fiz espaguete. Descanse esta noite. Encontrei-o estudando até tarde, livros de biologia abertos, seu rosto iluminado por uma luminária de mesa. Nos fins de semana, escapávamos para um lago a 1 hora de distância, lançando linhas na água parada. Ele falava sobre recifes de coral, seu sonho de estudar vida marinha, e eu ouvia, agarrando-me à sua voz como se ela pudesse me puxar das profundezas. Mas mesmo ali, eu vi olhar para o meu celular, esperando pela chamada de Sarah que nunca vinha. Ele sabia que algo estava errado, e isso me matava por dentro porque eu não podia protegê-lo. Uma noite, o ar mudou. Cheguei tarde em casa, os ossos pesados após um turno duplo, e encontrei o celular de Sarah no balcão da cozinha vibrando suavemente. Uma mensagem piscava na tela. Me encontre hoje à noite, no lugar de sempre. Meu pulso disparou, como um martelo batendo contra minhas costelas. Fiquei paralisado, as palavras queimando dentro de mim. Não era o nome de um cliente, apenas um número, mas parecia uma lâmina. Quando Sarah entrou, ergui o telefone, minha voz firme apesar da tempestade interna. Ela disse que era um cliente, seu tom cortante, os olhos fugidios. Antes que eu pudesse insistir, ela pegou o telefone e saiu pisando duro, a porta batendo como um tiro. Afundei numa cadeira, as mãos tremendo, o silêncio mais alto que suas mentiras. Minha irmã Margarete ligou no dia seguinte, sua voz tensa. Vi Sarah na loja, Dan. Ela estava ao telefone rindo, não trabalhando. Você precisa conversar com ela. Eu disse que faria isso, mas o medo me sufocou. E se a verdade nos destruísse? Eu não estava pronto para perdê-la. Ainda não, mesmo que ela já estivesse distante. Mas a mensagem queimava na minha mente, uma faísca esperando para incendiar tudo. Jacob também sentiu. Ele parou de perguntar sobre as noites tardias de Sarah. Seus bilhetes ficaram mais curtos, seus sorrisos forçados. Uma noite, ele permaneceu à mesa, mexendo na comida. Queria dizer algo, prometer que ficaríamos bem, mas as palavras ficaram presas. Em vez disso, baguncei o cabelo dele, e ele assentiu como se entendesse a promessa que eu não podia fazer. O palco estava inclinando, as luzes piscando. Os segredos de Sarah eram uma sombra, crescendo cada vez mais, e eu estava ficando sem maneiras de ignorá-los. Minhas mãos, manchadas de graxa, não podiam mais manter nossa família unida. A verdade estava chegando, e eu temia o preço. A faísca daquela mensagem de texto no meio da noite havia pegado fogo, e agora meu mundo estava em chamas. As mentiras de Sarah já não eram mais sussurros no escuro, mas um incêndio rugindo que eu não podia ignorar. Eu me agarrei a Jacob, a frágil esperança de que nossa família pudesse sobreviver, mas a verdade era uma bola de demolição, e ela estava vindo diretamente para nós. Jacob foi o primeiro a quebrar o silêncio. Estávamos no lago, linhas lançadas na água, o ar pesado com o calor do verão. Sua voz estava baixa, tremendo enquanto me contava que tinha voltado cedo do clube de biologia no dia anterior. Um caminhão enferrujado estava estacionado na nossa garagem, um que ele não reconheceu. Ele entrou, esperando encontrar Sarah, mas ouviu risos baixos e íntimos vindos da sala de estar. Seus pés o levaram adiante, e lá estava ela, enroscada nos braços de um homem, seus lábios travados num beijo que não era destinado a mim. Jacob paralisou, coração acelerado, então saiu antes que eles o vissem. Ele vagou pela cidade por horas, lutando contra o peso do que testemunhou, com medo de me contar,
mas incapaz de carregar isso sozinho. Suas palavras me atingiram como um martelo. Meu peito apertou, minha respiração ficou superficial ao imaginar Sara, Sara, em nossa casa, traindo tudo o que construímos. Os olhos de Jacob, molhados de culpa, imploravam para que eu dissesse algo. Mas tudo o que pude fazer foi segurar seu ombro, minha voz perdida. Dirigi-nos de volta em silêncio. A calmaria do lago substituída por uma tempestade dentro de mim. Cada quilômetro alimentava minha raiva, meu medo, meu desespero. Mande Jacob para a casa de seu amigo Caleb. Prometi que eu cuidaria disso. Ele assentiu, hesitante, mas confiou em mim. Eu precisava que ele estivesse seguro, longe da explosão que sabia que estava por vir. A garagem era meu campo de batalha. Encontrei Sara lá, organizando latas de tinta, seus movimentos casuais, como se ela não tivesse destruído nosso mundo. Minhas mãos tremiam enquanto eu a enfrentava, o ar espesso de óleo e traição. Disse que Jacob os viu, em nossa casa. Seu rosto empalideceu, os olhos arregalados, mas ela riu, um som agudo e zombeteiro. Ela me chamou de paranoico, disse que eu estava inventando histórias para enganá-la. Sua negação atiçou as chamas dentro de mim. Dei um passo à frente, minha voz baixa, e repeti que Jacob a viu com outro homem. A risada morreu, sua máscara rachando, mas ela mudou de estratégia, me culpando. Eu a negligenciei, ela disse. Sempre na garagem, nunca presente quando ela precisava de mim. Suas palavras eram gasolina. Gritei que ela não tinha esse direito. Não em nossa casa. Não enquanto eu quebrava as costas por nós. Ela avançou, empurrando uma caixa de ferramentas da bancada. Chaves de roda e parafusos se espalharam, tilintando contra o concreto. Ela gritou que eu arruinei sua vida, que eu não a merecia. Meu controle se rompeu. Uma barragem explodindo após anos de contenção. Minha mão se moveu, atingindo sua bochecha, não forte, mas o suficiente para silenciá-la. Seus olhos se arregalaram, o choque substituindo a raiva, e odiei-me instantaneamente. Eu nunca havia levantado a mão para ninguém, mas a dor de sua traição era uma besta que eu não conseguia domar. Eu disse a ela para arrumar suas coisas e sair. Minha voz era fria, definitiva, cortando através do caos. Ela ficou paralisada, os lábios tremendo, então tentou revidar, dizendo que eu não tinha provas, nenhum direito de expulsá-la. Encarei-a, os olhos fixos nos dela, e disse que a verdade de Jacob era tudo o que eu precisava. Sua resistência desmoronou por um momento, a vergonha brilhando em seu olhar. Ela se virou, me empurrando ao passar, e eu a ouvi na casa, puxando gavetas, enfiando roupas em uma bolsa. Ela parou na porta da garagem, sua silhueta nítida contra a luz que se apagava. Isso não acabou, Daniel. Você vai pagar por isso. Então ela se foi. A porta bateu, deixando um vazio que ecoou em meus ossos. Fiquei entre as ferramentas espalhadas, o peito arfando, o peso do que eu havia feito se instalando. Minha mão ardia, mas meu coração doía mais. Jacob não deveria ter visto o que viu. Não deveria ter carregado esse fardo. Liguei para ele, dizendo que voltasse para casa. Ele chegou, os olhos buscando os meus, e nos sentamos na garagem, sem falar, apenas respirando entre os destroços da nossa família. Margarete apareceu, o rosto tenso de preocupação. Ela abraçou Jacob, sussurrando que ele ficaria bem, e me incentivou a ligar para um advogado. Assenti, entorpecido demais para discutir, mas sua presença foi uma tábua de salvação, nos puxando da beira do abismo. As luzes do palco estavam apagadas agora, a plateia tinha ido embora. A traição de Sara havia rasgado o roteiro em pedaços, e eu fiquei com uma verdade que nunca quis. Jacob e eu tínhamos um ao outro, mas o custo era uma ferida que não cicatrizava. O que quer que viesse a seguir, eu sabia uma coisa. As últimas palavras de Sara eram uma promessa, e eu não estava pronto para pagar o preço. O fogo da traição de Sara havia queimado nosso palco até virar cinzas. Mas Jacob e eu vasculhamos os destroços, determinados a construir algo novo. Sua última ameaça pairava como fumaça, enrolando-se em meus pensamentos. Mas eu a afastei, focando no que realmente importava. Manter meu filho seguro. A garagem, ainda marcada pela nossa briga, tornou-se um símbolo do que podíamos salvar, um lugar para recomeçar. Agi rápido. Na manhã seguinte, chamei um chaveiro, observando enquanto ele trocava todas as fechaduras da casa. Sara não voltaria, não enquanto eu estivesse aqui. Contratei uma advogada, uma mulher ríspida chamada Ellen,
que detalhou o divórcio como um projeto. Ela disse que a casa, herdada dos meus pais, era só minha, e a escolha de Jacob de ficar comigo pesaria muito no tribunal. Sarah lutou sujo, agarrando-se à metade de tudo, alegando que merecia por anos de sacrifício. Sua voz, afiada nas ligações para Ellen, me acusava de roubar sua vida. Jacob, sentado à mesa da cozinha, balançou a cabeça quando Ellen perguntou se ele queria vê-la. Ele disse que estava acabado, sua voz firme, mas seus olhos vazios. O juiz ficou do nosso lado. Sarah não tinha emprego estável, nem base para se apoiar. A casa continuou sendo nossa, Jacob continuou sendo meu, e Sarah saiu com nada além de seu ressentimento. Então veio a verdade sobre nosso dinheiro. Sentei-me com os extratos bancários, uma calculadora e uma sensação de afundamento. Anos de turnos duplos, noites passadas sob capos de carros enquanto meu corpo gritava por descanso, passaram diante de mim. Os gastos de Sarah eram um buraco negro. Vestidos de boutique, materiais de arte, bugigangas que lotavam nossa casa, mas nunca preenchiam. Meu pagamento na garagem, estável e duramente conquistado, era suficiente para cobrir contas, mantimentos, até os livros de biologia de Jacob com sobra. Eu não precisava dessas horas extras, desse segundo esforço. A realização foi um soco, tirando o ar dos meus pulmões. Sarah não apenas me traiu com outro homem. Ela nos sangrou até secar, deixando-me carregar todo o peso. Encarei os números, minhas mãos agarrando a mesa, e senti um estranho alívio. Eu estava livre, não apenas dela, mas da mentira de que nunca fui suficiente. Jacob e eu nos tornamos uma equipe. Criamos orçamentos, colando-os na geladeira ao lado de seus bilhetes. Nós nos permitimos pequenas alegrias, noites de pizza, um novo microscópio para seus experimentos, passeios até o lago onde ríamos por causa das tentativas fracassadas de pescar. Ele sorria mais, seus ombros estavam mais leves, e eu vi o menino que ele era antes da sombra de Sarah cair sobre nós. Comecei a me perdoar aos poucos por não ter enxergado sua verdade mais cedo. Margaret também estava lá, trazendo caceroles e histórias sobre seu jardim. Seu filho, Ryan, 17 anos e magrelo, arrastou Jacob para jogos de basquete, suas brincadeiras enchendo nossa casa de vida. Pela primeira vez em anos, dormi sem medo. O zumbido da garagem era um lembrete de que estávamos reconstruindo, mas a fumaça de Sarah nunca se dissipou. Uma noite, tarde, meu celular acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Vou tomar de volta o que é meu, Daniel. Você não pode me apagar. Meu estômago revirou. As palavras ecoavam como um fantasma da voz dela na garagem. Mostrei a Ellen, que disse que não havia o suficiente para um pedido de restrição, apenas uma provocação. Liguei para o xerife, um amigo do ensino médio, que prometeu passar pela casa. Jacob ouviu, seu rosto pálido, e eu o puxei para perto, dizendo que ela não podia nos tocar. Ele assentiu, mas seus olhos correram para a porta trancada. Odiava o fato de ela ainda ter esse poder. Suas palavras, como lâminas, pairando sobre nossa frágil paz. Margaret veio no dia seguinte, a mandíbula tensa. Ela disse ter visto o carro de Sarah parado em frente à loja de artesanato, vigiando. Eu disse para ela ficar fora disso, mas seu aviso grudou, como uma farpa em minha calmaria. Ryan, alheio à tensão, desafiou Jacob para uma aposta de pesca, tirando de seu medo. Observei-o sair, varas nas mãos, e senti um lampejo de esperança. Estávamos mais fortes agora, mas a mensagem de Sarah era uma rachadura em nosso alicerce, uma que eu não conseguia consertar sozinho. O palco era nosso novamente. As luzes mais brilhantes, mas sua sombra pairava, um lembrete de que algumas feridas supuram. Jacob e eu criamos um novo espetáculo, mas a promessa de Sarah era uma cortina prestes a cair, e eu me preparei para o peso de seu retorno. A sombra que Sarah projetou havia ficado mais escura. Sua sequência de mensagens, uma nuvem de tempestade que se recusava a se dissipar. Jacob e eu reconstruímos nosso palco, mas sua promessa pairava pesada, uma lâmina pronta para cair. Tranquei as portas com mais firmeza, verifiquei as janelas, disse a mim mesmo que estávamos seguros. Mas a segurança era uma ilusão, e a cortina estava prestes a cair. Era uma noite tranquila, do tipo que parecia roubada de dias melhores. Jacob e eu estávamos na sala de estar, um tabuleiro de xadrez entre nós, seu cavalo prendendo minha torre. Ele sorriu, provocando-me pelos movimentos ruins. E por um momento, o mundo estava certo. Então veio bater na porta, agudo e incessante, quebrando nossa paz. Meu coração disparou.
Eu sabia que era ela antes mesmo de me levantar. O sorriso de Jacob desapareceu, seus olhos arregalados, e fiz sinal para ele ficar onde estava. Abri a porta e lá estava Sarah, seu rosto contorcido de raiva, os cabelos selvagens, uma estranha vestindo a pele da minha esposa. Ela gritou que roubei sua vida, sua casa, seu filho, sua voz um sibilo venenoso que gelou meu sangue. Bloqueei a entrada, dizendo para ela ir embora, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Ela riu, um som áspero, e avançou, a mão mergulhando em sua bolsa. O tempo desacelerou enquanto ela sacava uma faca de cozinha, a lâmina capturando a luz do pórtico. Minha respiração travou, um grito preso na garganta. Ela balançou a faca e eu tropecei para trás, a lâmina cortando meu peito. Dor explodiu, quente e ofuscante, o sangue encharcando minha camisa. Caí, derrubando a mesa de centro, peças de xadrez espalhadas como sonhos quebrados. Jacob gritou meu nome, sua voz crua, e saltou do sofá. Ele atacou Sarah, seu corpo magro a derrubando momentaneamente. A faca caiu no chão com estrondo, mas ela arranhou Jacob, as unhas rasgando seu braço. Tentei me mover, ajudar, mas meu corpo me traiu, cada respiração uma punhalada própria. Gritei roucamente para Jacob correr, fugir, mas ele ficou, prendendo os braços dela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sarah se debatia, cuspindo palavrões, com os olhos arregalados. Nenhum vestígio da mulher que um dia amei. Ryan, que passará de bicicleta, viu a porta aberta e ouviu o caos. Correu para dentro, o telefone já discando para o xerife. Sirenes soavam ao longe, ficando mais altas à medida que as forças de Sarah se esvaíam. Policiais entraram, puxando-a para longe, algemas estalando em seus pulsos. Jacob rastejou até mim, suas mãos apertando meu peito, implorando para que eu me segurasse. Eu queria dizer a ele que estava orgulhosa, que ele ficaria bem, mas minha voz sumiu, minha visão escureceu. A dor diminuiu e eu me afastei. As luzes do palco se apagaram. Jacob soluça, o último som que ouvi. Jacob conta essa parte agora, sua voz carregada de uma dor que não se apaga. Ele sentou-se ao lado do meu corpo, com sangue nas mãos, incapaz de acreditar que eu tinha ido embora. Os olhos de Sarah, selvagens e vazios, o assombravam enquanto os policiais a arrastavam para fora. Ele sentiu o mundo desabar. Seu pai roubado pela mãe que deveria tê-los protegido. A faca, o sangue, os pedaços de peito espalhados, gravados em sua memória. Uma cena que ele nunca esqueceria. Ryan permaneceu por perto, sua presença como uma âncora tênue na tempestade. Mas nada poderia apagar o momento em que Jacob me perdeu. O ato final havia terminado. O palco encharcado de sangue. A fúria de Sarah me conquistou, mas Jacob resistiu, um sobrevivente de uma tragédia que eu não conseguia reescrever. O palco estava escuro, o sangue do meu pai, uma mancha permanente em suas tábuas. Mas eu, Jacob, tive que continuar caminhando, carregando a perda dele como um peso que eu não conseguia largar. A faca de Sarah o havia levado. E embora ela tivesse ido embora, sua sombra se agarrava a mim, uma lembrança da mãe que nos destruiu. No entanto, nas ruínas, encontrei uma luz tênue, um caminho para reconstruir. Fui morar com a tia Margarete, irmã do meu pai. Sua pequena casa era um refúgio a 1 hora do nosso centro histórico. Ela não tentava me consertar com palavras, apenas deixava o café na mesa e me ouvia quando eu podia falar. Ryan, seu filho, tornou-se minha sombra, me puxando para quadras de basquete ou viagens de última hora. Suas piadas bobas, uma tábua de salvação. Quando os pesadelos daquela noite me acordavam, Sarah enviava cartas da prisão, com a caligrafia trêmula, implorando por perdão, dizendo que nunca quis nos machucar. Eu as queimei. As cinzas eram mais fáceis de encarar do que suas mentiras. Ela não era mais minha mãe, apenas um fantasma que eu me recusava a deixar me assombrar. O julgamento foi uma tempestade que eu tive que enfrentar. No tribunal, Sarah estava sentada, curvada, com os olhos vermelhos, alegando que a faca havia escorregado. Que ela só queria conversar. Assumi o banco das testemunhas, com a voz firme apesar da dor no peito, e disse a verdade. Descrevo a fúria dela, a lâmina, o último suspiro do meu pai. Seu olhar encontrou o meu, suplicante, mas desviei o olhar. O júri a viu e o juiz a condenou à prisão perpétua. Sem liberdade condicional. Não senti alívio, apenas um silêncio oco como silêncio após uma tempestade. A casa era minha agora. O legado do meu pai, mas eu não conseguia encarar suas paredes.
não com uma lembrança de sangue e peças de xadrez. Margarete disse que eu poderia decidir mais tarde, vendê-lo ou ficar com ele, quando o tempo amenizasse a dor. Eu me dediquei aos estudos. Biologia, minha âncora. Cada experimento, um passo em direção à bióloga marinha que meu pai acreditava que eu poderia ser. Aprendi que o perdão nem sempre é certo. Não quando a traição machuca tanto. Proteger-me significava traçar um limite, deixar Sarah ir e me apegar firmemente àqueles que ficaram. Margarete e Ryan me mantiveram de pé. O amor deles é o palco onde eu poderia reconstruir. A luz no fim do túnel era tênue, mas estava lá, me guiando para honrar a vida do meu pai, não a sua morte. A jornada de hoje terminou com uma enxurrada de emoções. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!